Hoje nós estamos com a lição de número 4, uma lição bem pertinente, e ela vai falar sobre a degeneração da liderança sacerdotal. Meus amados, um assunto muito importante a ser tratado hoje e dando continuação, dando seguimento a esse estudo sobre o governo divino em mãos humanas. Então hoje estamos na nossa lição de número 4. Então antes de nós entrarmos em cada tópico, em cada assunto, você que tem nos acompanhado, continue por favor a compartilhar os nossos vídeos, a divulgar esse trabalho, que é um subsídio muito importante para você que leciona na Escola Bíblica Dominical. Caso você esteja a primeira vez nos visitando, então acesse o nosso canal, faça a sua inscrição ali, acione o sininho e você vai receber em primeira mão os nossos vídeos quando assim nós fizermos as postagens. Então o nosso canal é AD Belém Pinda EBD, AD Belém Pinda EBD, e ali você faz o seu cadastro, aciona ali o sininho de notificação e em primeira mão você vai estar recebendo os nossos vídeos quando nós postarmos. Bom, vamos então à nossa aula. Como eu já disse, a lição de número 4, a degeneração da liderança sacerdotal. O nosso texto áureo, ele está em 1 Samuel, capítulo 2, e o versículo 23, que nos diz o seguinte: E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. A verdade prática nos coloca a seguinte questão: evitemos o pecado a todo custo, pois a sua prática leva-nos ao mais baixo nível espiritual e moral. Os objetivos gerais desta lição são 3, e o primeiro objetivo é destacar a degeneração dos filhos de Eli. 2, pontuar a sentença do juízo de Deus. E o terceiro é mostrar as consequências do pecado. E a nossa lição bíblica em classe são 2 sessões que nós vamos trabalhar hoje. A primeira está em 1 Samuel capítulo 22 ao versículo 25 e 1 Samuel no capítulo 3 do verso 10 ao verso 14. Antes de eu entrar em cada tópico, vamos abordar aqui com os amados alguns aspectos que eu acho pertinente tratarmos antes de nós começarmos a falar de cada assunto. Então, como eu já disse, nós estamos numa série de estudos sobre o governo divino em mãos humanas. Então, nós falaremos sobre a degeneração da liderança sacerdotal nesse período, nesse contexto de Samuel. Como nós já vimos nas demais lições, nas outras 3 lições, todo o contexto ao qual esse povo se encontrava, que era uma situação de trevas, o momento do juízo onde cada um fazia o que bem parecia, o que bem entendia. E a lição ela vai trazer como exemplo a vida de Ofni e de Finéias, filhos do sumo sacerdote Eli. Nós vemos ali em 1 Samuel, no capítulo 2, o versículo 22, essa condição calamitosa desses 2 sacerdotes que deveriam ali estar fazendo a obra do Senhor. Então a palavra que gira em torno deste assunto é a degeneração. E eu achei muito importante eu trazer o sentido dessa palavra, como nós já colocamos, vamos falar sobre esses 4 personagens, Eli, Ofni, Finéias e no caso Samuel. E ao redor disso tudo tem essa palavrinha que é degeneração. E o que a degeneração quer dizer? Então, o primeiro sentido da palavra degeneração é o quê? É a perda ou a alteração das qualidades do ser, ok? Outra tradução, um outro significado, abastardamento. Mais um, mudança para um estado pior, decaimento, declínio. Outro ponto interessante também é nós colocarmos algumas palavras que são semelhantes a essa que nós estamos a colocar, que é degeneração, que é
a indecência, a depravação, o descaramento, a desonestidade e cupidez. Cupidez é aquele sentido que a pessoa ela sente uma necessidade, um prazer aguçado em apropriar-se de dinheiro. Isso é cupidez. Um outro ponto importante, antes de nós entrarmos nos assuntos, Clive Staples Lewis, ou C.S. Lewis, ele, em seu livro, Lendo os Salmos, ele faz um relato bem interessante e isso me veio à mente porque nós estamos falando sobre dois homens ali que, sem nenhum pudor, estavam atuando dentro do templo do Senhor de uma maneira totalmente fora do padrão, como o Levítico coloca, como o Senhor assim pede também ali no Êxodo, quando o Senhor institui Arão e seus filhos para serem sumo sacerdote e sacerdote daquele tempo. Então, C.S. Lewis, nesse livro, Lendo os Salmos, ele nos relata o seguinte, que de todos os homens maus religiosos são os piores. Alguém pode até perguntar o seguinte, mas como que alguém pode ser mau mesmo sendo religioso? E a resposta é justamente a seguinte, devido à falta de compreensão do sentido real e do seu chamado e da posição a qual ele ocupa, da falta de valorização, da falta de honrar essa postura, sem desvios. Então, ou seja, o trabalho deve ser feito com satisfação, com prazer, com alegria, com dedicação, mantendo esse trabalho honroso porque está sendo feito para o Senhor. Então, as pessoas podem ser isso, como C.S. Lewis coloca. C.S. Lewis ele é até mais enfático sobre essa questão, né, da maldade de certos homens religiosos por estarem nesta posição. Então, Ofni e Finéias, eles foram chamados de filhos de Belial. Ou seja, homens sem escrúpulos, sem moral, sem cuidado, sem caráter algum, pois estavam agindo de modo oposto ao que o seu ofício pedia. E quando o líder ele deixa de alimentar o seu espírito, eu digo líder espiritual, eu digo um sacerdote do Senhor, eu digo pessoas que fazem ofícios na casa de Deus, quando infelizmente esses líderes deixam de alimentar o seu espírito por meio das orações, da palavra, da dedicação ao Senhor, acaba prevalecendo o ego e o próximo passo para ser dado é viver para o seu bel prazer, deixando de lado o serviço correto, desprezando os preceitos do Senhor e fazendo o quê? Fazendo com que o corpo passe a ser a cabeça. Obviamente, no tempo certo isso vai acabar caindo, ruindo, porque Deus ele não vai deixar ou deixar-se escarnecer por conta dessas pessoas. Então a lição de hoje, ela tem por objetivo eliminar este tipo de comportamento em nossas igrejas e fazer com que cada líder local, líder geral, dirigente, pastores, evangelistas e todos aqueles que possuem uma posição de serviço na igreja, um ministério, venha valorizar esse posto com zelo, temor e reverência àquele que nos chamou. Então, conforme Paulo nos orienta, lá em 1 Timóteo, no seu capítulo de número 3, nós temos algo bem interessante que Paulo ele escreve da seguinte forma, ele coloca assim, 1 Timóteo capítulo 3, do verso 1 até o verso 3. Então, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Porém, convém, pois que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso. Nós vemos aqui que Paulo ele orienta aqueles que querem estar à frente da igreja. Embora que estejamos falando de sacerdotes, embora que estejamos falando do sumo sacerdote, como na lição passada nós já estudamos, o sacerdote é aquele porta-voz
né, no caso de Deus, do mesmo modo aqui como o bispo, seja um pastor, um líder, ele, atuando na igreja, ele está nessa posição, não como um ofício anteriormente, mas que deva existir nele o temor, ok? Que deva existir nele essa reverência ao Senhor. Então, feito essas considerações, eu quero entrar já na nossa lição e começar pelo tópico de número 1, onde ele vai falar a degradação dos filhos de Eli e também, obviamente, os seus subtópicos. Então, o que vemos aqui é a plena falta de entendimento, como eu já disse, por parte desses homens que supostamente diziam que serviam a Deus. Então, o temor não existia mais, a reverência se acabou, o respeito a quem era prestado esse serviço já não existia. Então, deste modo, a manifestação do Senhor cessou, devido a essa situação de trevas que o povo estava vivendo e o sistema sacerdotal daquela época. Então, quando nós olhamos para o livro de Shemot, ou o livro do Êxodo, né, em todo o capítulo 28, nós vemos ali o momento em que o próprio Deus separará seus filhos e para o sumo sacerdócio e também ao sacerdócio, deixando claro tudo o que deveriam fazer e vestir. No verso 47 desse mesmo capítulo 28, a gente lê o seguinte: então, estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele. No livro de Levítico, no capítulo 18, do verso 1 e também ao verso de número 5, eu quero ler para você aqui, Levíticos, do capítulo 18, nós vamos estar lendo a seguinte colocação. Levítico 18, do 1 ao 5, nos coloca o seguinte: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: eu sou o Senhor, vosso Deus, e não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitais, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais fazendo o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Temos aqui a recomendação do Senhor sobre a questão dos pecados. Ele coloca aqui que o povo deveria seguir os estatutos dele. Se isso valia para o povo, também de mesmo valor era para os sacerdotes e sumos sacerdotes da época. Então, os sacerdotes não apenas deveriam guardar a lei, mas ter discernimento da mente do Senhor e agir de conformidade com ela. Então, de igual modo, os cristãos, os líderes do nosso tempo, devem ser filhos do vosso Pai Celeste e também aqueles que devem possuir a mente de Cristo, como Paulo nos orienta em 1 Coríntios, no capítulo 2 e o verso 16. Então, a situação em Siló era degradante. E em uma analogia, nós vemos William MacDonald colocar a seguinte questão: a noite reinava naquele período. A lâmpada de Deus estava se apagando no templo e os olhos do sumo sacerdote estavam a se escurecer, de modo que não conseguia mais ver com nitidez. Essa analogia, nós estamos pegando a seção de 1 Samuel, capítulo 3, do verso 1 ao 3, e MacDonald, ele entende que por meio desse versículo, ele faz esse paralelo, essa analogia com a situação em que o povo estava. Como já disse, o povo estava vivendo no contexto dos juízes, onde cada um fazia o que bem queria. A situação era de trevas. O sumo sacerdote já estava com seus olhos escurecidos, e vamos colocar numa visão espiritualizada. Ele já não tinha essa visão espiritual tão boa mais, não é verdade? O fato da lâmpada estar se apagando, né, a menorá que ficava ali no lugar santo, também dá a ideia de que, devido a essa condição, a presença de Deus já não era
real o tempo todo com aquele povo devido à condição a qual eles estavam vivendo. Mas Deus ele é tão grandioso e misericordioso que em tempos de trevas ele levanta pessoas ainda que mesmo em meio a esse tipo de situação consegue ouvir a voz dele e permanecer idôneo, fiel, fazendo a vontade dele. Então os filhos de Eli, eles gostavam de viver em pecado, trocaram o santo pelo profano, mas de modo algum pretendiam deixar a posição, pretendiam deixar o título ou muito menos o cargo a qual exercia, sem ter nenhum temor algum, porque na mente deles não imaginavam que deveriam prestar contas ao Deus Todo-Poderoso. Esse sentimento de prestar contas deve estar em todo o tempo na mente de cada um, independente da sua posição que exerça na igreja, porque num dia específico cada um de nós iremos prestar contas de todo o trabalho ao qual temos feito e daquilo que não temos feito na casa do Senhor. Então os filhos de Eli desprezavam a oferta do Senhor, como vemos em 1 Samuel no capítulo 2 e o verso 17. E dentro desse contraste nós vemos o quê? Que Samuel ministrava perante ao Senhor. Lemos isso também em 1 Samuel no capítulo 2 e o verso 18. Vou fazer a leitura dessas duas passagens. Então 1 Samuel, o capítulo 2 e o seu verso 17, nos coloca exatamente isso. Então assim, era pois muito grande o pecado destes jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. Então há um contraste gritante aí. Nós temos esses jovens que, ao invés de fazer o seu ofício com dedicação, que ao invés de honrar ao Senhor por meio desse seu trabalho maravilhoso, não tem coisa maior e melhor do que servir a Deus, de receber do próprio Senhor essa incumbência de ser um porta-voz dele. Não tem coisa maior, melhor, grandiosa. Embora esses dois, infelizmente, não estavam caminhando conforme o Senhor pretendia. Então os dois irmãos cometeram atos de perversidade no tabernáculo e suscitaram o julgamento de Deus. No caso, Ofni e Finéias não conheciam o Senhor pessoalmente. Antes eram filhos de Belial, como eu já falei na nossa introdução. Essa expressão hebraica é para descrever uma pessoa totalmente desprezível, que praticava abertamente o mal. Então, em 2 Coríntios, no capítulo 6, do verso 14 ao 15, Paulo ele vai definir que não há concordância entre trevas e luz. Belial, aqui no contexto que Paulo coloca, é o sinônimo de Satanás. Então, olha a condição que esses homens estavam vivendo, a ponto das pessoas darem a eles esse nome, filhos de Belial, pessoas que cometiam todo tipo de torpeza, todo tipo de maldade, em todo tempo, aos olhos de todo mundo, sem nenhum tipo de temor. Então, o que estão à frente do rebanho do Senhor devem ser o exemplo em tudo. Então, é preciso ser íntegro no ensino, incorruptível, reverente, digno e santo. Como está lá em Tito, no capítulo 2 e o verso de número 7. Eu quero ler com você aqui, meu amado. Tito, capítulo de número 2. Nós vamos estar lendo aqui. Tito 2 e o verso 7. Que nos diz assim: tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Verso 8, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Então nós vemos aqui Paulo instruindo a igreja onde Tito estava, mas isso também serve para cada um que tem servido ao Senhor ou que esteja à frente de uma igreja, de uma instituição, seja grande ou pequena, porque há alguém que nós vamos prestar conta um dia. Isso deve estar em nossa mente, em nosso coração. Mateus 7, do 28 ao 29, também traz essa colocação para cada um de nós. Então,
é importante que cada indivíduo, em sua posição ministerial, compreenda que deve existir sim essa santidade, esse momento de se guardar para Deus. Pecar, todos pecaremos, eu às vezes peco e falho com Deus, somos falhos. Mas a grande questão aqui é que esses homens faziam o que faziam de caso pensado, sem nenhum temor, sem nenhuma reverência, e gostavam do que praticavam. Trocaram o sagrado pelo profano, de modo pensado, imaginando que nenhum mal aconteceria com nenhum deles. Então, quando nós lemos lá em Mateus 7, 28 e 29, nós vemos que Jesus ele ensinava de uma maneira totalmente diferente a que os fariseus, que os doutores ensinavam. O texto nos fala que o povo enxergava no ensino de Jesus a autoridade, ele era diferente, porque além de pregar, ele vivia de fato aquilo que falava. Então jamais devemos esquecer de que há um a quem devemos prestar contas por mais uma vez. Então Ofni e Finéias, infelizmente, abusaram do seu posto, abusaram da sua posição, e estavam ali fazendo o que bem pretendiam, o que bem queria, mas o Senhor estava observando tudo, e no momento oportuno e certo, ele acabou entrando com o seu juízo, e é isso que nós jamais devemos esquecer. Esses dois homens fizeram do templo ali um prostíbulo. Alguns teólogos colocam que essas mulheres que ali faziam fila para estarem com eles, poderiam ser mulheres que serviam ali no templo, né? Alguns colocam que essas mulheres eram prostitutas, mas de uma ou de outra colocação, de outra ideia, o ato que esses homens praticavam eram abomináveis aos olhos do Senhor. Para entrarmos no tópico de número 2, a sentença do juízo de Deus. Então, em época de crise e trevas, como eu já disse, trevas espirituais, Deus ainda levanta homens fiéis e idôneos como Samuel. Então, podendo fazer também em nossos dias, porque infelizmente essa condição a qual nós lemos aqui em Samuel é coisa que também acontece em nossos dias, e o Senhor ele tem bradado do céu e ainda tem levantado, pode levantar pessoas e ainda usa pessoas, fala com pessoas em meio a situação assim de trevas. Mesmo assim, Deus se manifesta a ele, no caso a Samuel. Então a lição aqui é que o Senhor ele ainda fala com aqueles que se dispõem a ouvi-los. Por 3 vezes Samuel atende a voz que lhe chamava, embora não tinha reconhecido, Samuel ainda não teve esse contato pessoal com Deus, talvez devido à situação que o templo se encontrava, mas no momento certo Deus se manifesta a ele. Por 3 vezes ele chega até ali, e aí então ele compreende que é o Senhor que quer falar com Samuel. Na 4ª vez, mais uma vez de pronto, Samuel se levanta e se coloca na posição e Deus fala com ele, se faz presente ao lado dele, e o texto fala aí, Deus esteve ali com ele, então lhe entrega essa mensagem de julgamento à família de Eli. Então Deus ainda fala, mas é importante estarmos dispostos a ouvir a sua voz. O momento em que Samuel recebe essa dádiva do Senhor, aproximadamente ele tinha 12 anos. É interessante falar sobre isso porque há 12 anos, de 12 a 13 anos, é o momento em que o jovem judeu ele passa por um ritual, né? Esse ritual é um momento de passagem ao qual ele se torna responsável por si mesmo mediante tudo que está sobre a lei. Então, o termo que nós utilizamos é bar mitzvah. Esse bar mitzvah literalmente é filho do mandamento, ou seja, a partir deste momento ele por si só responde por tudo que está ali na lei. Ou seja, autorar seus pais que tinham essa responsabilidade, agora ele assume a maioridade sobre essa questão da lei. E é nesse momento que Deus fala com Samuel. Samuel começa a atuar ali e Deus entrega a ele esse juízo para a casa de Eli. Tudo isso ocorre devido à omissão de Eli. Ou seja, o problema de não repreender seus filhos com mais firmeza,
Deus rejeita tanto Eli quanto seus filhos e começa a levantar Samuel devido à sua falta do quê? De posição, de postura. Eli, sendo sumo sacerdote ali do templo, poderia e deveria afastar os seus filhos dos seus postos, pois estavam envergonhando a palavra do Senhor, estavam corrompendo o povo. Mas ele, infelizmente, passa a dar mais honra aos seus filhos do que ao próprio Senhor. Então o Senhor se levanta neste momento. Uma coisa interessante também a se dizer é que é um provérbio africano que diz o seguinte, que a ruína de uma nação começa nos lares de seu povo. A ruína de Israel começou ali na casa de Eli pela sua omissão, por não corrigir os seus filhos da maneira correta. Começa também ali no templo, aonde ele poderia tirá-los. Ele infelizmente mantém os seus filhos, então ele se torna culpado também dos crimes que os seus filhos cometem. O ato de Eli, de não ter sido enérgico com seus filhos, como deveria ser, suscita o juízo divino sobre eles, o tornando culpado. Então Eli e seus filhos até tinham lares religiosos, que na verdade eram ímpios. Mas ao contrastar com Eucana e Ana, esses dois tinham um lar piedoso, que honrava ao Senhor e lhe entregaram o que tinha de melhor. Então não basta estar na igreja ou ter uma posição, é importante você entender a sua posição e fazê-lo temente ao Senhor. Então o pecado cometido com abuso de poder pelos filhos de Eli, num desrespeito intencional diante da lei de Deus, tal como que eles praticaram e cometeram, não poderia de modo algum ser resolvido por sacrifício nenhum. O próprio Eli, ele entende isso e transmite isso aos seus filhos, dizendo, olha, se o homem pecar contra o homem, ainda os juízes pode fazer alguma coisa, mas aquele que peca contra Deus, de caso deliberado, pensado, sem nenhum tipo de temor, não tem mais nada o que ser feito, não é verdade? É o que está lá em Samuel capítulo 2, o verso 25. Eli entendia isso, mas não agiu da maneira como deveria agir. Então toda a liderança deve, mais uma vez, deve pensar sobre isso e aprender pelo exemplo de Ofni e de Finéias, que não é a sua posição lhe permite fazer qualquer coisa. Ou seja, essa sensação de liberdade, essa sensação de falsa impunidade perante os seus erros, dos seus casos pensados, vai ter um momento que essa pessoa vai cair. Deus ele é misericordioso, Deus ele é bondoso, mas ele é justo. Como nós vemos lá em 1 Samuel no capítulo 2, o verso 30, eu quero ler para você. Samuel ele nos coloca da seguinte maneira. Samuel coloca assim. 1 Samuel, capítulo de número 2, o verso 30. Nós vemos a seguinte colocação. A parte final. Ele coloca da seguinte forma. Longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Então, ou seja, também será desprezado. Esse é o termo. Aqueles que me desonram, me desprezam, também serão desprezados. Então, meio ao sistema corrompido, digo o sistema sacerdotal, no caso de Eli e de seus filhos, infelizmente também em nosso tempo, onde homens encobrem erros de outros homens em busca de favores, posição, de poder. A única solução é a mão de Deus Todo-Poderoso sobre essas pessoas. E coisa terrível é cair nas mãos do Senhor. Para esses dois foi a morte. Talvez para alguns possa pensar, Deus é misericordioso. No tempo oportuno e certo, Deus ele vai atuar, ele vai cobrar. Todos aqueles que encobrem e omitem se tornam também culpados do crime que essas pessoas cometem. Então, Deus recairá sobre você que por algum motivo, alguma situação, de certa forma tenha encobrido, tenha cobertado ou tenha omitido as falhas de alguém. O ato desses homens afetaram uma nação inteira, além de remover uma dinastia inteira do sacerdócio levítico, no caso da família de Eli.
Então, devido ao erro grave desses homens, a Arca da Aliança foi tomada. E devido à falta de compromisso com Deus, a arca foi levada. Porque é isso que acontece. Quando, infelizmente, não há temor, não há reverência, a presença de Deus é tomada. E o ego, a maldade, o inimigo impera. Mas no tempo certo, Deus virá cobrar. Para já entramos para o nosso final. O item de número 3 vai trazer as consequências do pecado. E aqui não carece tanta explicação. Infelizmente, a questão do erro, da falha do pecado, só tem uma solução, que é a morte. Então, é sabido disso, que o salário para o pecado é a morte, e gera a morte. Foi isso que aconteceu com Eli, foi isso que aconteceu com Ofni e com Finéias. Quando a liderança perde a visão espiritual no modo que Deus assim o quer, e a pessoa logra apenas a visualizar os seus objetivos pessoais, ele acaba provocando a sua própria morte e traz morte àqueles que estão ao seu redor também. Então cabe a cada um de nós termos uma vida casta, uma vida fiel a Deus, em fazer a sua obra, e ao fazer a obra de Deus, que possamos estar com o coração voltado para Ele. Assim foi Samuel, em todo o tempo que esteve cuidando do povo do Senhor. E na nossa conclusão, eu vou usar uma frase também de um outro pastor, alguém disse isso, que é o seguinte, que você pode ter sido batizado na igreja, você pode ter sido criado na igreja, você pode ter servido na igreja, pode ser que tenha até se casado na igreja e até morrido na igreja, ter sido o seu corpo velado ali e ainda assim acordar no inferno, caso esteja meramente na igreja e não em Cristo, conforme os seus preceitos e conforme a sua vontade. Meus amados, essa lição ela não tem grandes pontos teológicos, mas ela traz uma teologia nela em si, obviamente, estamos falando das coisas de Deus, mas o ponto moral aqui é o que? Essa degradação triste que aconteceu com esses homens, mas ela traz uma lição de moral e de ética muito forte, e que a falha nesse sentido acarretará a mão de Deus pesando sobre essas pessoas que infelizmente agem de maneira deliberada, achando que a sua posição pode lhe permitir tudo. Só há uma cabeça, que é Cristo, e todo o restante é membro deste corpo. Meus amados, espero que esse subsídio possa ser de grande valia para você e que Deus possa abençoar a cada amado irmãos que nos tem assistido, e um forte abraço.